Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do marco do direito civil, falando mais especificamente sobre a parte geral do direito civil. Estamos, no presente momento, explicando com vocês o direito de personalidade. Lembrando que essa personalidade, ela surge do nascimento com vida, quando a gente fala das pessoas físicas. Explicamos, por demais, além disso, as teorias explicativas relacionadas ao nascituro, que são três: natalista, concepcionista, da teoria da personalidade condicionada, e falamos ainda da capacidade. Três formas de capacidade e a antecipação dessa capacidade civil plena através da emancipação, que também são três as formas de emancipação, voluntária, judicial e legal. De qualquer maneira, adentramos no bloco passado no momento da extinção da personalidade da pessoa física, ou seja, no momento que terminam esses direitos, no momento que termina, que finda a personalidade. E ventilamos, obviamente, com vocês, que se surge com a vida, termina com a morte. Momento que a criatura conhece o Criador, vê a grama nascer por baixo, veste paletó de madeira, dá o último suspiro, faz o desnasce e vai em direção à luz. Quando a gente fala em morte, entretanto, precisamos observar as formas da morte. E prof, são quantas as formas da morte? São três formas de morte, Por que três? Porque é mágico, porque é holístico, porque é Harry, Rony, Hermione, Han, Luke, Leia, passado, presente e futuro, estado da água, sólido, líquido, gasoso. Ou seja, nós temos inicialmente a morte real. Morte real é aquela morte de fato, Aquela morte que a gente pode falar chamada de morte encefálica, quando a vida cessa. Tudo bem, tudo tranquilo. E temos a morte presumida. Acontece que essa morte presumida pode ser vista, como ausência e como procedimento de justificação. Ausência e procedimento de justificação. Lembrando que a ausência é um estado de fato onde a pessoa some, desaparece, sem deixar alguém que administre seus bens. Daí nomeia um curador para administrar esses bens, faz a sucessão provisória, 1 ano se não tiver deixado administrador, 3 anos se tiver deixado administrador, lembrando-se sempre que esse curador pode ser do CAD ou não, diferentes consequências. E a sucessão definitiva? Sucessão definitiva, 10 anos da abertura da sucessão provisória ou 5 anos, que o sujeito sumiu se ele tiver mais de 80 anos. Tudo tranquilo, tudo sossegado. Então, no bloco passado falamos da morte real e no bloco passado falamos da morte presumida por ausência. Dentro desse bloco, dando continuidade às formas de morte, quero falar a morte presumida por procedimento de justificação. Então, morte presumida por procedimento de justificação. Mais uma vez, morte presumida por procedimento de justificação. Morte essa, que não necessita, morte essa que dispensa, que prescinde a decretação de ausência. Gente, primeiro detalhe, o artigo 7º, ele traz duas situações de morte que se dá por procedimento de justificação. Ambas as hipóteses são hipóteses onde muitas vezes nós não temos os cadáveres, ou seja, onde nós não achamos o cadáver. É interessante, só fazer uma quebra, o surgimento da expressão cadáver, Cadáver vem da expressão cara data verbera, ou seja, carne dada aos vermes. E que tem isso a ver com a matéria? Absolutamente nada, mas é o que eu lembrei, Cara data verberus, ou seja, a carne dada aos vermes. De qualquer forma, não acharam um cadáver. Então, o que acontece? Vai abrir um procedimento de justificação. Esse procedimento de justificação sempre terá a participação do Ministério Público. O MP, mero palpitador, sempre participa, Brincadeira, só lembrando disso, mero palpitador, que assim vocês lembram que o MP vai ter que participar, desse procedimento de justificação, sem, obviamente, cadáver. E o que acontece? Ao final, de todo esse procedimento de justificação, o juiz, gente, ele vai fixar a data e o momento provável do óbito, até mesmo, obviamente, para instruir, o procedimento sucessório, até mesmo para instruir aí eventual inventário, lembrando sempre para valoração, se o sujeito deixou bens ou não, e eventualmente essa partilha em momento posterior. Lembrando-se sempre que o procedimento sucessório se divide em sucessão geral, sucessão legítima, sucessão testamentária e derradeiramente a partilha dos bens. De qualquer maneira, tudo tranquilo, tudo sossegado, Feito isso, a gente sabe, o juiz dando essa decisão, dada essa sentença, ele vai registrar, obviamente no livro dos óbitos, De qualquer maneira, o que é importante trazer, o que é importante pontuar aqui para vocês? Quais são as duas situações trazidas, pontuadas dentro do artigo 7º? Primeira situação, A primeira situação é aquela em que provavelmente, ou seja, é muito provável que o sujeito de fato tenha morrido, porque ele estava em
perigo de vida, né? Ou seja, ele estava em um perigo de vida demonstrado. Então, por exemplo, que a gente pode trazer um sujeito que estava escalando o Everest e de repente no Everest houve, né, infelizmente, uma fatalidade e um desmoramento, né? Ou seja, desmorona a montanha em que o sujeito estava e as pessoas que estavam escalando desapareceram. Então, tipo assim, era muito provável que o sujeito, né, estava em perigo de vida, então muito provavelmente que ele tenha ido a óbito. E a segunda situação excepcional, trazida, né, como um procedimento de justificação apta ou seja, a abertura dessa morte presumida sem decretação de ausência, é aquela em que, né, a gente pode falar que terminada a guerra, né, o sujeito não retorna, né, não regressa após 2 anos do término da guerra, caso ele tenha sido, né, desaparecido, ou até mesmo caso ele tenha sido feito como prisioneiro, né, do perfazer aí dessa batalha, né, enfim, dessa guerra propriamente dita. Então essas são as duas hipóteses pontuadas, cunhadas no artigo 7º. Lembre-se sempre que o juiz ele deve fixar no final do procedimento, né, de justificação, ainda que seja sem decretação da ausência, a data e o momento provável do óbito, a data e o momento provável, né, que a criatura conheceu o criador, foi ver a grama nascer por baixo, vestiu o paletó de madeira, né, e fez o desenlace, foi em direção à luz, e vários outros eufemismos nesse sentido. Prof, eu tenho uma pergunta aqui. Então puxe uma pergunta. Qual que é a pergunta? É possível a volta dos mortos-vivos? Que loucura! Que pergunta, né? Sensacional. No direito, sim, é possível a volta dos mortos-vivos. Como assim, gente? Na morte presumida, muitas vezes o sujeito ele pode, né, voltar. E daí, o que acontece? O artigo 39, ele sana a nossa dúvida, né? E o artigo 39, ele vai assim, ó, se o presumido morto, ele regressar, né, o que acontece? Ele pode entrar com uma ação pleiteando, né, a inexistência do registro que fora feito e, por demais, pleitear os bens no estado em que eles se encontrarem. Então, o artigo 39, ele traz, na verdade, essa valoração para a gente. Tomem uma observação que é aquela pontuada, trazida, cunhada, esculpida, no parágrafo único do artigo 33. O parágrafo único do artigo 33, ele vai nos trazer, né, naquela situação onde seja aberta a sucessão, ou seja, provisória, a gente pode falar que se o sujeito ele desapareceu de maneira voluntária e injustificada, ele vai perder parte dos seus frutos, ele vai perder, na verdade, parte dos seus rendimentos, até porque essa parte dos frutos e rendimentos, na sucessão provisória, muito provavelmente vai ficar para o CAD, né, ou seja, para o cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão, que serão aqueles indivíduos que tomarão conta, né, ou seja, da administração desses bens deixados. Dito isso, né, terminamos aí as hipóteses de morte, falamos da morte no caso real, falamos da morte presumida por ausência e por procedimento de justificação. De qualquer maneira, antes de terminar, quero puxar aí um subtópico, um subtítulo dentro dessa hipótese de morte chamada de comoriência. Então, puxem um subitem, né, chamado de comoriência. Prof, o que é comoriência? Comoriência está no artigo 8º do Código Civil. Comoriência, gente, traduz aquela situação, traduz aquela hipótese onde a gente não consegue valorar, não consegue estabelecer a ordem cronológica dos óbitos, né? Não tem como prefixar quem que faleceu primeiro ou não. Em outras palavras, em outros dizeres, né? É como se ambos tivessem morrido no mesmo momento, at the same time. Muito comum em acidentes de carro, muito comum, por exemplo, em quedas de avião e tudo mais. Prof, o que acontece nessa hipótese? A gente sabe, né, que, diferentemente de outros países, o Brasil ele não traz uma pressuposição de quem teria falecido primeiro, falando assim, olha, os idosos falecem antes dos mais jovens, né? Como acontece, por exemplo, nos países aqui vizinhos da Argentina. O que acontece no Brasil? No caso do Brasil, gente, abrem-se cadeias sucessórias autônomas e distintas, né? Então isso é importante dizer que abrem-se cadeias sucessórias autônomas e distintas. Temos algumas ponderações, temos algumas observações que serão feitas, né, dentro do estudo do direito das sucessões. Isso veremos mais adiante, isso veremos, né, mais para frente. De qualquer maneira, ainda dentro de comoriência, eu quero puxar um adendo, uma observação. Não confundam comoriência, que é justamente essa hipótese de morte simultânea, é justamente essa hipótese onde o sujeito não consegue prefixar a ordem cronológica dos óbitos, né, de premoriência. Premoriência, gente, é aquele que o sujeito é pré-morto. O que é pré-morto? Aquele que morre antes dos demais. Então, pré-moriente, morre antes, comoriente, morrem todos at the same time, todos ao mesmo tempo. Show de bola, né? Dito isso, terminamos essas hipóteses relacionadas aí
dentro de pessoa física, a extinção da personalidade. No próximo bloco, vamos adentrar nos direitos da personalidade. Até lá, deixo para vocês, obviamente, um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.